Estudo do Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Fala assim, ó. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vamos à explicação do versículo. Primeiramente, vamos saber quem foi João. Ele era irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Era um pescador. Essa era a profissão de João, desse narrador, né, do Apocalipse. Parece ter sido de uma família muito próspera, pois seu pai tinha empregados. Torna-se então um discípulo de Cristo, um dos apóstolos. A ele, seu irmão Tiago, Jesus Cristo deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, né? Ele, juntamente com seu irmão, pediu que Jesus proibisse certo homem de o seguir. E também desejou que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos. Esse discípulo era quem Jesus amava, um amor muito especial, né? Esse João, ele reclinava a cabeça sobre o peito do mestre. Gente, para fazer algo desse tamanho tem que ser muito amigo. Observe, você que está me ouvindo, quem é que você pode reclinar a sua cabeça sobre o peito, sobre o ombro? Tem que ser amiga demais, tem que ser amigo demais. Caso contrário, você não tem essa coragem, né? E João fazia isso. Então, porque era muito amigo do mestre. E interessante que ele assistiu ao julgamento de Cristo e também à crucificação, né? Jesus, ele entrega Maria, a sua mãe, à proteção de João, o discípulo amado. E ele também foi o primeiro a chegar ao sepulcro de Cristo e foi companheiro de Pedro depois do Pentecostes, né? Eles andaram juntos. Pastoreava a igreja em Éfeso, de onde foi desterrado para o exílio na ilha de Patmos, localizada no Mar Egeu. Depois eu vou falar sobre ela. Após ser liberto, voltou a Éfeso. Conta-se que, quando já velho e não podia mais pregar, levavam-no para os cultos, onde se contentava em exortar, dizendo: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Interessante que essa frase é a cara dele, né? Eu não ouvi, mas quando fala nessa frase, filhinhos, amai-vos, a gente já sabe que foi João, né? Então, junto com Pedro e Tiago, eles alegraram de favores extraordinários de Cristo. Viram coisas que os outros discípulos não viram. Então, seu irmão Tiago foi morto por Herodes. Policarpo, Papias e Inácio foram seus discípulos. Ele escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo. E é provável, viu, que João tenha nascido entre os anos 1 e 5 depois de Cristo e faleceu em cerca de 95 depois de Cristo. Assim viveu durante quase todo o primeiro século da era cristã. Autor do Evangelho segundo João, da primeira epístola de João, da segunda epístola e da terceira, e do Apocalipse, como eu disse, né? Então, este João foi tudo isso. E por amor de Cristo, por pregar o Evangelho, ele foi lançado na ilha de Patmos para condenação, para a morte. Agora eu vou falar sobre Patmos. Eu quero falar mais um pouquinho a respeito de João. Eu quero aqui também trazer informações aqui no caso de Eusébio de Cesareia, né? Bispo de Cesareia, o livro 1, História Eclesiástica. Relatos sobre o apóstolo João. Por esse tempo vivia ainda na Ásia o mesmo a quem Jesus amou, o apóstolo e evangelista João.
e ali continuava regendo as igrejas depois de regressar do desterro na ilha, depois da morte de Domiciano. Que João permanecia em vida por este tempo é suficientemente confirmado por duas testemunhas, estas representantes da ortodoxia da igreja. São bem dignas de fé, tratando-se de homens como Irineu e Clemente de Alexandria. O primeiro deles, Irineu, escreve textualmente em alguma parte do livro 2 de sua obra Contra as Heresias, como segue, abre aspas, e todos os presbíteros que na Ásia estão relacionados com João, o discípulo do Senhor, dão testemunho de que João o transmitiu, porque ainda viveu com eles até os tempos de Trajano. Fecha aspas. E no livro 3, da mesma obra manifesta o mesmo com essas palavras, abre aspas. Mas também a igreja de Éfeso, por ter sido fundada por Paulo e porque nela viveu João até os tempos de Trajano, é um testemunho veraz da tradição dos apóstolos, fecha aspas. Por sua parte, Clemente assinala o mesmo tempo e em sua obra que intitulou Quem é o rico que se salvai? Acrescenta uma narrativa valiosíssima para os que gostam de escutar coisas belas e proveitosas. Toma, pois, e lê o que ali escreveu. Abre aspas. Escuta uma historieta, que não é uma historieta, mas uma tradição existente sobre o apóstolo João, transmitida e guardada na memória. Efetivamente, depois que morreu o tirano, João mudou-se da ilha de Patmos a Éfeso. Daqui costumava partir, quando chamavam até as regiões pagãs vizinhas, com fim de, em alguns lugares, estabelecer bispos e em outros erguer igrejas inteiras e em outros ainda ordenar a algum dos que haviam sido designados pelo Espírito. Veio, pois, a uma cidade não muito distante, cujo nome alguns inclusive mencionam. Depois de consolar os irmãos em tudo ou mais, tendo visto um jovem de grande estatura, de aspecto elegante e de alma vivaz, fixou seu olhar no rosto do bispo instituído sobre a comunidade e disse, abre aspas, eu te confio este com toda a atenção, na presença da igreja e com Cristo como testemunha. Fecha aspas. O bispo aceitou o jovem, prometendo-lhe tudo, mas João insistia no mesmo e apelando para as mesmas testemunhas. Logo regressou a Éfeso, e o presbítero levou para casa o jovem, que lhe havia sido confiado, e ali o manteve. Rodeou-o de afeto e por fim batizou-o. Depois disso afrouxou um pouco sua grande solicitude e vigilância, pensando que havia imposto a salvaguarda perfeita, o selo do Senhor. Mas certos rapazes de sua idade, malandros, dissolutos e tendentes ao mal, perverteram-no. Sua liberdade era prematura. Primeiramente, atraíram-no por meio de suntuosos banquetes, depois levaram-no consigo, inclusive de noite, quando saíam para o roubo, e por fim exigiram-lhe participar com eles de maldades maiores. O jovem foi se acostumando a isso sem perceber, e desviando-se do caminho reto, como cavalo de boca dura,
brioso e que rejeita o freio, por seu vigor natural foi se precipitando com mais força ao abismo. Acabou perdendo a esperança na salvação divina. Desde então, não planejava coisas pequenas, mas, tendo já cometido grandes crimes, já que estava perdido de uma vez por todas, considerava justo correr o mesmo risco dos demais. Assim foi que, juntando-se aos mesmos e formando um bando de salteadores, era ele seu líder resoluto, o mais violento, o mais homicida, o mais temível de todos. Corrigindo aqui uma palavra, era ele seu líder resoluto. Depois de algum tempo surgiu certa necessidade e voltaram a chamar João. Este, depois de ter resolvido os assuntos pelos quais tinha vindo, disse: Bem, abre aspas, viu? Bem, bispo, devolve-me o depósito que eu e Cristo te confiamos na presença da igreja que presides e que é testemunha. Fecha aspas. O bispo, a princípio, ficou estupefato, acreditando ser vítima de calúnia sobre algum dinheiro que ele não havia recebido. Não podia crer no que não tinha, nem podia deixar de crer em João. Quando este lhe disse, abre aspas, o jovem é o que eu te peço, e a alma do irmão, feche aspas. O ancião prorrompeu em profundos soluços e, marejando de lágrimas, disse, abre aspas, este está morto, feche aspas. Como? Morto de quê? Abre aspas. Está morto para Deus, disse, pois afastou-se transformando num perverso, um perdido, e para o cúmulo um salteador, e agora ocupa o monte que está frente à igreja com uma quadrilha de sua mesma índole, feche aspas. Rasgou o apóstolo sua roupa e, golpeando a cabeça com grande lamento, exclamou, abre aspas, bom guardião deixei para a alma do irmão, mas tragam já um cavalo e alguém que me guie no caminho, feche aspas. O mesmo referido acima como bispo, e dali, tal como estava, saiu da igreja e foi-se. Chegou ao lugar, os sentinelas dos bandidos deitaram-lhe as mãos, mas ele não fugia, nem suplicava, mas aos gritos dizia, abre aspas, para isso vim, leve-me ao vosso chefe, feche aspas. Este, entretanto, aguardava armado como estava, mas ao reconhecer João naquele que se aproximava, fugiu cheio de vergonha. João perseguia com todas suas forças, esquecido de sua idade, gritando, abre aspas, porque foges de mim, filho, de mim, teu pai, desarmado e velho? Tem piedade de mim, filho, não tema, ainda tens esperança de vida. Darei conta por ti a Cristo, e se for necessário, com gosto sofrerei por ti a morte, como o Senhor a sofreu por nós. Por tua vida eu darei em troca a minha própria. Tenha fé, foi Cristo que me enviou. Fecha aspas. O jovem, ao ouvi-lo, primeiramente deteve-se com os olhos baixos. Em seguida largou as armas e, tremendo, abraçou-se a ele. Seus lamentos eram já um discurso de defesa, e suas lágrimas serviam-lhe de segundo batismo. Apenas ocultava a mão direita. Mas João foi-lhe fiador, jurando que havia alcançado perdão para ele por parte do Salvador. Caiu de joelhos, suplicante, e beijou a mesma mão direita, considerando-a já purificada pelo arrependimento.
reconduziu-o à igreja, orou com súplicas abundantes, acompanhou-o em sua luta com jejuns prolongados e foi cativando seu espírito com os variados atrativos de sua palavra. E segundo dizem, não saiu dali até tê-lo consolidado na igreja. Depois de ter dado grande exemplo de verdadeiro arrependimento e grandes sinais de regeneração, como troféu de uma ressurreição visível. Que este testemunho de Clemente sirva, ao mesmo tempo, de narrativa de ensinamento para os que chegarem a lê-lo. Segundo a tradição, João foi condenado a morrer dentro de um caldeirão de óleo fervente. Todavia, Deus miraculosamente o preservou com vida e ele nada sofreu. Diante de tamanho milagre, o imperador Domiciano ficou mais endemoniado ainda com isso e decretou que João fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. O exílio aconteceu por volta de 95 ou 96 depois de Cristo. Segue-se então a nota dizendo: sobre João, quanto ao tempo, também já foi dito, mas quanto ao lugar de seu corpo, indica-se na carta de Polícrates, bispo da igreja de Éfeso, que foi escrita para o bispo de Roma, Victor. Junto com João, menciona o apóstolo Felipe e as filhas deste nos seguintes termos, abre aspas, porque também na Ásia repousam grandes luminares que ressuscitarão no último dia da vinda do Senhor, fecha aspas. Segue a nota, abre aspas, Felipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Hierápolis, com 2 filhas suas que chegaram virgens à velhice, e a outra filha que depois de viver no Espírito Santo, descansa em Éfeso. E também a João, o que se recostou sobre o peito do Senhor, e que foi sacerdote, portador do pétalo, mártir e mestre. Este repousa em Éfeso.